Já fazia um tempo que eu não lembrava os irmãos acerca da estrutura do Evangelho de Mateus, como o apóstolo organizou o seu Evangelho, né, de uma maneira lógica, de uma maneira compreensível, né, uma intenção, uma mensagem que ele queria transmitir, e a partir disso ele constrói o Evangelho e organiza esse Evangelho em cima dos 5 grandes sermões de Jesus. São 5 grandes porções de ensino que Cristo entregou aos seus discípulos, em alguns momentos de maneira aberta a outras pessoas. E entre esses 5 grandes blocos de ensino, nós temos intervalos de narrativas. São narrativas que vão falar sobre o nascimento de Jesus, onde Mateus mostra que vários acontecimentos ali eram cumprimento de profecias. Você tem ali narrativas sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, sobre os muitos milagres que ele realizou, enfim. Essas narrativas elas estão entre cada grande bloco de ensino ali, que são os 5 grandes discursos. Vocês lembram quais eram os cinco grandes, ou qual aqueles que nós já vimos? O primeiro nós encontramos lá do capítulo 5 a 7, que é o Sermão da Montanha, é o maior sermão de Jesus registrado no Novo Testamento. Depois nós encontramos o segundo discurso lá no capítulo 10, onde Cristo ele prepara os seus discípulos para uma curta missão, e ali ele fornece algumas instruções extremamente importantes. Depois o terceiro discurso nós encontramos no capítulo 13, que são as famosas parábolas acerca do reino. O quarto nós encontramos nos capítulos 18 a 20, onde Jesus ensinou ali como devem viver aqueles que estão debaixo da sua autoridade, como devem viver neste mundo agora aqueles que serão os habitantes do reino vindouro. E hoje então nós vamos aqui ver os versículos que fazem a introdução ao quinto e último desses discursos descritos aqui por Mateus. É a introdução ao discurso do Monte das Oliveiras. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 24, versos 1 a 3. O texto bíblico diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Vamos orar, queridos, pedir a direção de Deus para a exposição de hoje. Amado Pai, bondoso Deus, nós sabemos que toda vez que nos colocamos diante das Escrituras, nós devemos orar e pedir ao Senhor pela Tua graça, Tua misericórdia, pelo Teu Santo Espírito que atua em nós para nos ajudar, Senhor, a andarmos na verdade. Que o Senhor nos convença da Tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais aqui essa manhã, para que a gente possa compreender o texto dentro daquilo que o Senhor entendeu em nos ensinar por ele. Nos ajuda a nos afastarmos do erro, nos ajuda a não andarmos por caminhos tortuosos da mente humana, de ideias próprias, mas apenas aquilo que o Senhor quer nos ensinar com base neste texto aqui. Nós oramos, Senhor, e pedimos pela Tua ajuda, pela Tua graça, em nome de Cristo. Amém. Queridos, além de simplesmente explicar o texto, essa introdução que nós veremos aqui sobre esse sermão de Jesus, o quinto e último, eu gostaria de fazer também algumas aplicações que sejam estritamente práticas e que nos tragam aqui, por meio do próprio texto, alguns princípios norteadores que podem e que devem ser usados por nós todas as vezes que nós nos colocarmos diante das Escrituras. Princípios que nos ajudam a estar em uma condição correta diante da palavra de Deus e ter uma prática que seja saudável em relação à interpretação do texto bíblico. São princípios que eu vou estar extraindo do próprio texto, mas que podem e que devem ser usados em qualquer momento da nossa vida.
Em qualquer momento que você se coloque diante das Escrituras para fazer uma meditação pessoal, para fazer a sua leitura sequencial e anual da Bíblia, lembre desses 3 princípios que eu vou trazer aqui essa manhã. São princípios fundamentais, mas que devem ser ressaltados, ainda mais valorizados, sempre que nós estamos diante de textos que são desafiadores. Nós sabemos que a Bíblia ela é um livro extremamente fácil, simples de ser compreendido na sua mensagem fundamental. Mas nós não ignoramos o fato de que existem muitos textos que são extremamente difíceis de serem interpretados corretamente. Nós temos várias barreiras a transpor para conseguir uma interpretação correta das Escrituras. E no caso dos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, para que vocês tenham uma ideia, irmãos, existem inúmeras posições diferentes sobre eles, sobre a interpretação desses capítulos que nós veremos de agora até as próximas semanas. Existem várias posições, várias interpretações. De tal forma, não é a dificuldade, que são poucos aqueles que se desafiam a expor o texto de maneira completa. Infelizmente, a pregação bíblica expositiva e sequencial, que é aquilo que nós fazemos aqui na igreja, de começar lá no primeiro versículo do primeiro capítulo e expor o livro inteiro, é raro no nosso país. É difícil você encontrar igrejas que fazem isso. O mais comum são pregações temáticas, onde o pregador ele escolhe um texto, escolhe um tema e vai aí expor textos que falam sobre aquele tema. E quando alguém está na condição de escolher os textos que vai pregar, dificilmente ele escolhe Mateus 24 e 25. Por quê? Porque é um texto extremamente desafiador. Difícil, não há um consenso dentro da teologia sobre exatamente o que Jesus está falando aqui, o que são essas palavras, do que se trata, em que momento tudo isso que Jesus está dizendo aqui vai acontecer. E por que isso acontece, irmãos? Por que há tanta dificuldade aqui? Eu diria que principalmente ela existe por se tratar de um sermão escatológico. Jesus aqui ele está pregando sobre algo que vai acontecer em algum momento, e isso por si só impõe dificuldades a nós. Não é fácil lidar com eventos que ainda não aconteceram na história. Mas eu acredito que se nós seguirmos esses 3 princípios que eu vou expor agora na sequência, nós temos muito mais chance de termos êxito. Nós temos muito mais chance de ao menos minimizar os riscos de uma má interpretação. Então eu vou apresentar cada um desses princípios extraindo-os do próprio texto aqui que nos faz a introdução a este sermão que é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. O primeiro princípio, queridos, sempre quando nos colocarmos diante da palavra de Deus, em especial diante de textos que são desafiadores, que são difíceis de se compreender, de se entender, nós precisamos, em primeiro lugar, isso é básico, irmãos, em primeiro lugar, reconhecer as nossas limitações. Reconhecer as nossas limitações. E aqui, irmãos, talvez fique difícil para você perceber imediatamente de onde vai surgir esse princípio. Mas nós veremos isso a partir do primeiro versículo do capítulo 24, verso 1. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz o texto: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Vamos relembrar o que está acontecendo aqui para entender essa atitude dos discípulos neste momento. Nós estamos ainda naquela longa terça-feira. Ela ainda não terminou, tá? Nós estamos aí naquele dia, naquela terça-feira que Jesus estava no templo e teve aquele embate com os religiosos. E lá nós vimos várias palavras de Jesus, palavras duras, de juízo e condenação sobre escribas e fariseus. Jesus e os seus discípulos agora acabaram de sair daquele ambiente extremamente tenso, extremamente duro, que foi esse embate de Jesus com a liderança
religiosa do povo judeu. Nós vimos palavras extremamente duras, juízo, condenação foram ditas por Cristo. Sendo que a principal delas, nós vimos no capítulo 23, verso 38, quando Jesus diz ali: eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus diz: olha, por conta desta oposição que eu sofro como Messias, eu declaro que a partir deste momento, a nação está abandonada. A capital da nação, Jerusalém, ficará deserta. O seu templo, o local onde Cristo estava naquele momento, ficará deserto. Essas palavras, irmãos, desta realidade que Cristo havia acabado de falar, eis que a casa de vocês ficará deserta, certamente estava ecoando na mente dos discípulos. Estava ali. O que Cristo quer dizer com isso? Estava ali na cabeça deles neste momento. E de acordo com a reação deles agora, neste primeiro versículo do capítulo 24, nós podemos ver que as palavras ditas por Jesus aos religiosos não estavam se encaixando na expectativa que os discípulos tinham sobre a vinda de Cristo, sobre a consumação do reino messiânico. Como que este reino, que havia sido prometido por Deus em detalhes pelos profetas, poderia vir a existir neste mundo sem o seu glorioso templo? Se você for ler as profecias que falam sobre o reino messiânico no Antigo Testamento, você tem detalhes sobre o reino, sobre o templo. Você tem detalhes do templo existindo ali, com o rei governando. Parece que essa tentativa agora dos discípulos de levar Jesus para perto da construção e mostrar para Jesus a grandiosidade daquela obra, daquele templo que naquele momento era chamado de Templo de Herodes, em virtude da reforma que o próprio imperador romano estava bancando naquele momento, e que alguns dizem que sequer acaba, o templo vai ser destruído antes de acabar. Outros dizem que a obra se completou no ano 65 e no ano 70 ele foi destruído, mas era uma obra grandiosa e os discípulos levam Jesus ali e ficam tentando mostrar as construções, a grandiosidade daquela obra. Parece que é a tentativa deles de tentar entender, de extrair algo mais de Cristo para poder encaixar a expectativa que eles tinham com aquilo que Jesus acabou de dizer. Parece que é a tentativa dos discípulos em dizer: é verdade mesmo, Senhor? É verdade mesmo que esse maravilhoso e glorioso templo vai ficar deserto? Nos fale algo mais. Nós não conseguimos entender como isso é possível. E seria realmente difícil, irmãos, para quem vivia naquela época, de tentar entender ou imaginar como que uma construção monumental como era o templo pudesse em algum momento ser completamente destruído. O pastor Adriano estava falando das Torres Gêmeas. Seria como alguém disser antes do 11 de setembro, olha, um dia vai vir 2 aviões aqui e vai bater nesses prédios enormes e eles vão desabar inteiro. Você acha que alguém acreditaria nisso? Não, isso nem é possível. Isso nem pode acontecer. Se um avião bater aí, não vai derrubar. Essas torres são praticamente indestrutíveis. Era mais ou menos assim. Olhava para aquele complexo grandioso. O templo de Herodes era muito maior do que foram os templos anteriores. Os judeus se orgulhavam daquela obra. Então eles estavam tentando entender como isso é possível. Isso nos mostra o quanto que esses discípulos estavam neste ponto da sua caminhada, tentando na sua mente conciliar essa nova revelação que Cristo estava dando com tudo aquilo que eles tinham de conhecimento sobre a realidade do reino vindouro. Os discípulos, da mesma forma como ocorre com nós hoje, eles tinham as suas preferências, eles tinham os seus desejos,
os seus entendimentos particulares em relação ao seu futuro, ao futuro do seu povo. E ele estava aqui tentando realizar a interpretação daquilo que Cristo havia dito junto com as suas próprias preferências, os seus entendimentos sobre aquilo que aconteceria um dia, a consumação do reino. E aqui nós encontramos, irmãos, a primeira lição sobre como nós devemos nos colocar diante do texto bíblico, diante da revelação de Deus, especialmente de textos onde existem disputa, existem posições diferentes, existem várias tentativas de homens piedosos em interpretar aquilo que foi revelado. O primeiro passo é nos colocar diante da Sagrada Escritura de uma maneira humilde, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que por maior que sejam os nossos esforços, por mais zelosos que nós sejamos com a palavra, nós podemos e vamos nos equivocar em algum momento. Agora, uma maneira de diminuir estes riscos é reconhecer isso. Entender que nós, quando vamos para o texto, nós sempre acabamos, mesmo que você nem perceba isso, nem que a gente não reconheça isso, nós sempre vamos fazer aquilo que os discípulos fizeram aqui. Tentar conciliar a interpretação com as nossas preferências. Tentar trazer para a leitura da revelação os nossos desejos e as nossas interpretações pessoais. Lembram de algo que eu já falei aqui algumas vezes no púlpito? Qual é o motivo para qual existem tantas posições teológicas diferentes, tantas denominações evangélicas com pensamentos diferentes sobre tantas doutrinas, sendo que todos seguem o mesmo texto-fonte? Como isso é possível? O problema é que a nossa teologia deveria vir apenas daqui. Mas nem sempre isso ocorre. Da onde vem a nossa teologia? Ela sofre também influência da tradição e da própria cultura. Nós trazemos essa bagagem tradicional e cultural para a nossa leitura do texto. E aqui eu vou dar exemplo especificamente destes 2 capítulos do Evangelho de Mateus, 24 e 25. Existe uma tradição teológica que acredita em uma continuidade entre Israel e igreja. Como se Israel e igreja fosse uma linha contínua. É uma continuidade. Em termos bem simples, mais simples possível que eu consiga aqui imaginar. Essa tradição teológica afirma que a igreja hoje é o Israel do Antigo Testamento. Não existem 2 organismos distintos. Há uma continuidade. Onde nós lemos Israel no Antigo Testamento era o povo de Deus. Onde nós lemos igreja hoje no Novo é o povo de Deus. É uma linha, um progresso. Eles se fundem, Israel e igreja. Continuidade. Agora, de onde nasce essa ideia? Esse é um conceito que você encontra claramente sendo ensinado na Bíblia. Nós temos textos robustos que nos mostram essa continuidade. É aqui que está o problema. Quando você erra aqui e você não distingue corretamente o que é Israel e o que é igreja, e aí você transporta esse conceito que ele é teológico, vem de uma tradição de interpretação teológica. Quando você transporta isso para a sua interpretação bíblica, especialmente desses textos que nós veremos, você terá grandes problemas. Você não tem motivo mais para existir um período de 7 anos de tribulação. Não faz sentido se Israel não existe. Se há uma continuidade, a tribulação perde o seu sentido. Não existe a necessidade de um clamor nacional
por o retorno do Messias ao mundo, como nós vimos na semana passada, o texto afirmando isso claramente. Não existe a necessidade de um reino literal na terra. Não há necessidade do reino messiânico existir neste mundo, com Cristo reinando em Jerusalém. Por que não existe? Porque Israel não existe, não é mais povo de Deus, não faz mais parte dos planos do Senhor. E aí então não há por que Deus cumprir as suas promessas feitas especificamente a Abraão e a sua descendência. O que nós precisamos fazer é deixar que o texto bíblico fale por si só. Nós temos que manter de maneira consistente uma interpretação bíblica que seja histórica, gramatical e literal. Mesmo que ao fazer isso resulte em interpretações que conflitem com os meus desejos, que conflitem com as minhas preferências pessoais, que conflitem com a tradição teológica onde eu estou inserido. Se o texto entrar em conflito com isso, fique com o texto. Não morra agarrado na sua preferência. Não morra agarrado na sua tradição. Morra agarrado com o texto. Isso é fácil de ser feito, irmãos? É claro que não. Talvez seja muito mais fácil falar do que fazer de fato. Mas nós precisamos nos esforçar. E quando nós reconhecemos as nossas limitações e nossas inclinações naturais, na semelhança dos discípulos ali, nós somos automaticamente levados a depender muito mais do Senhor. Nós somos levados a clamar, Senhor, nos guie na correta interpretação do texto. Nos guie. Não nos faz acharmos suficientes, autossuficientes. Nos ajuda a compreender as Escrituras da maneira correta. Isso vai evitar também de nós nos vermos presos em debates inúteis, que não edificam e que muitas vezes separam. Então, a primeira atitude que nós devemos ter ao nos colocar diante do texto bíblico, em especial de textos como esse que nós vamos analisar nas próximas semanas, é reconhecer as nossas limitações. Em especial, reconhecer a nossa tendência de querer impor sobre a interpretação bíblica a nossa preferência, a nossa vontade. Impor sobre o texto o nosso desejo pessoal, os nossos entendimentos sobre determinado assunto. A segunda atitude aqui, irmãos, diz respeito mais especificamente sobre textos que tratam sobre eventos futuros, mas que vão aqui nos ajudar a vencer a incredulidade em relação à Escritura como um todo. É um princípio que nos ajuda mais especificamente com textos proféticos, mas que nos ajuda a ter confiança na Escritura como um todo, que é confiar no precedente profético. Confiar no precedente profético. No verso 2 diz ali, ele, porém, Cristo, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, diante desta admiração dos discípulos em relação às construções do templo, Cristo chama a atenção deles para que eles reparem um pouco mais naquela obra magnífica. Jesus diz, vocês estão vendo todas essas coisas? É claro que eles estão vendo. É claro que eles estão olhando. Eles que provocaram Cristo aqui nessa situação. Eles não só estão vendo, eles estão admirados, orgulhosos, como um bom judeu ficaria ao olhar o templo, a casa do Senhor Deus, diante deles. E aí Jesus expande a profecia do final do capítulo 23. A casa de Israel ficará deserta.
Mas o templo, ele será completamente destruído. Cristo ele faz uso aqui de uma hipérbole. Não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, ele será completamente destruído. É uma profecia extremamente clara. Jesus largou isso para eles. Está vendo essa obra que vocês tanto estão admirando neste momento? Olhem bem, porque não vai restar nada aqui. Não ficará pedra sobre pedra dessa construção. Mais uma vez é preciso ressaltar o contexto imediato. Para quem estava ali no momento exato que essas palavras foram ditas, certamente seria difícil imaginar como que isso seria possível. Como que pode ser destruído esse templo? Em primeiro lugar, pela grandiosidade da obra. A obra era imensa. O que poderia destruir uma construção daquele porte? Que evento que aconteceria que seria capaz de fazer isso? E em segundo lugar, porque a obra estava sob a tutela do poderosíssimo Império Romano. Ela estava segura. O que poderia acontecer? Como que isso poderia ser possível ocorrer em algum momento? Mas aí quando nós avançamos na história, o que nós encontramos? Sob a liderança do imperador romano Tito, na verdade não era o imperador, o general romano Tito, o templo ele foi completamente destruído. Foi colocado abaixo, ruiu. Como grande parte do templo era revestido de ouro, os romanos eles empilharam entulho ao redor da construção e atearam fogo para derreter esse ouro e eles poderem recolher depois. Só que com o calor intenso, o que aconteceu com as pedras, os grandes blocos de construção, por causa do calor, elas estouraram, elas ruíram completamente. O templo veio literalmente abaixo. Não ficou pedra sobre pedra daquele local. Aquilo que parecia ser inimaginável aos olhos dos discípulos naquele momento, aos olhos de qualquer pessoa minimamente saudável de mente, aquilo que era impossível aconteceu. A profecia da destruição do templo veio literalmente a acontecer no ano 70, depois de Cristo. A profecia se cumpriu. Irmãos, para que vocês tenham uma ideia, 27% de toda a Bíblia é composta de profecias. 27% do texto bíblico são profecias. E o que é uma profecia? Você sabe dizer o que é uma profecia? A profecia é uma predição do futuro. É quando alguém afirma antecipadamente algo que vai acontecer em um momento posterior. Algumas das profecias bíblicas, elas têm um cumprimento em um contexto próximo. Algo é dito e logo depois acontece, como por exemplo, quando Deus anunciou que libertaria o seu povo do cativeiro egípcio com poder. Deus anunciou, logo mais aconteceu. Deus foi lá e literalmente libertou com demonstrações do seu poder. Aconteceu exatamente o que foi dito. Outras profecias, elas tiveram que esperar um pouco mais de tempo para que viesse o seu cumprimento. Como aquelas profecias que tratam sobre o primeiro advento do Messias, a primeira vinda de Cristo. A primeira profecia sobre isso foi entregue para Adão e Eva. Gênesis 3,15. Houve um grande período de tempo até que ela viesse a se cumprir. Várias outras profecias sobre Jesus foram entregues ao longo da história da nação de Israel. Outras ainda aguardam um cumprimento que ainda não ocorreu. Nós temos várias profecias bíblicas que nós não encontramos cumprimento na história. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e para as suas profecias, nós podemos aqui dividi-las em dois grupos. As profecias que já se cumpriram e as profecias que aguardam um cumprimento.
E aí, quando nós olhamos para profecias que já aconteceram, isso cria aquilo que nós chamamos de precedente profético. Esse precedente profético nos ajuda a interpretar corretamente aquelas profecias que ainda precisam ser cumpridas. Lembrando, irmãos, que quando nós falamos de profecia bíblica, nós não queremos saber se aquilo que foi dito vai acontecer. Não é esse o ponto. Com a palavra de Deus isso não ocorre, não há uma dúvida sobre será que a profecia vai se cumprir em algum momento. Nós só queremos saber quando e de que forma aquilo vai se desenrolar. Essa é a nossa dúvida, esse é o nosso desejo de conhecer. Por que não tem dúvida sobre o cumprimento? Porque as profecias bíblicas não são produzidas por seres humanos, falíveis, que podem errar. É Deus quem entregou elas. É Deus que deu, o autor da história, nos revelou essas profecias. E aí a gente lembra de Isaías 46, 9 e 10. Texto que não deixa dúvida sobre isso. Quando Deus diz, lembrem-se das coisas passadas. Olha a instrução. Lembre-se do precedente profético. Lembrem das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus pode dizer para Adão e Eva sobre o descendente que viria. Deus pode falar isso. Deus pode revelar a Jeremias quanto tempo duraria o cativeiro babilônico, sem nem mesmo eles terem ido até lá. Deus pode dizer a Isaías o nome do rei persa que libertaria o povo de volta para a reconstrução de Jerusalém. Citou o nome, Ciro. Deus pode falar essas coisas. Por quê? Porque ele afirma no seu texto, toda a minha vontade permanecerá de pé. Eu farei toda ela, não há chance de ser frustrado. Então, quando nós olhamos para as coisas passadas, quando nós analisamos as profecias cumpridas, nós encontramos o precedente para interpretar corretamente as profecias que não se cumpriram. Nós encontramos ali a base da interpretação profética. Olhamos para aquilo que já aconteceu, estudamos e podemos ter uma base para entender o que vai acontecer. Pegando aqui as profecias que tratam sobre a primeira vinda de Cristo, nós temos cerca de 300 profecias que apontavam para a primeira vinda, para o nascimento de Jesus de Nazaré. O que essas profecias nos ensinam? Que todas elas nós encontramos um cumprimento preciso e absolutamente literal. Profecias que apontavam que o Messias nasceria em Belém, nasceria de uma virgem, seria descendente da linhagem de Davi, que ele iria para o Egito, que ele moraria em Cafarnaum, que ele teria um ministério de curas, que ele ensinaria por parábolas, que ele seria traído por alguém muito próximo a ele, que ele seria entregue exatamente pela quantia de 30 moedas de prata. As profecias diziam que o Messias seria rejeitado e humilhado, que teria suas mãos e pés perfurados, que ele seria transpassado, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que ele morreria entre malfeitores, que ele seria sepultado por alguém de posses, alguém rico, que ele ressuscitaria e, principalmente, que todas as nações seriam abençoadas por ele. Citando alguns exemplos das cerca de 300. Quando nós olhamos para esse tipo de precedente profético, o que será que nós devemos esperar em relação a todas as outras profecias que tratam de coisas que ainda não aconteceram na história?
Devemos apenas confiar. Devemos confiar. Por mais difícil que seja para nós imaginarmos como aquilo que está ali revelado vai acontecer, nós devemos lembrar dos discípulos que estavam ali com Cristo e que também ficaram tentando pensar, mas como isso é possível? Como que pode os templos ser destruídos em algum momento da história? Mas o que aconteceu? A profecia se cumpriu. Muito mais rapidamente até do que eles poderiam imaginar. Então, quando nós nos deparamos com um texto, como nós veremos aqui nas próximas semanas, nós vamos aqui provavelmente encontrar o obstáculo da nossa própria incredulidade. Nós vamos poder duvidar em alguns momentos, questionar, tentar interpretar de uma outra forma que não seja literal. Ah, mas quem sabe, né? Isso não é apenas uma linguagem espiritual. Ah, mas quem sabe isso não quer dizer alguma outra coisa. Quem sabe Cristo aqui está entregando um enigma para nós. Nestas horas, irmãos, quando nós nos pegarmos duvidando, lembremos do precedente profético. Lembremos que nós temos motivo suficiente para confiar nas palavras de Cristo. Se Deus anunciou que algo ainda está para acontecer, a única certeza que nós podemos ter é que elas vão acontecer em algum momento. Eu posso não compreender como. Eu posso não entender os mínimos detalhes disso. Mas certamente eu posso crer que a humanidade está caminhando para uma definição muito clara e muito bem estabelecida. Nós temos um rumo, nós não vamos escapar disso aqui. Não é porque eu não compreendo, ou porque eu considere algo difícil demais para entender no texto, que isso não seja uma verdade, que isso não vá se cumprir em algum momento. Eu vejo muitos tropeçando neste ponto das profecias. Ah, mas isso é estranho demais. Ah, mas isso não deve ser assim. Ah, não pode ser que isso vá acontecer mesmo. E aí tenta encontrar um jeito de conciliar a preferência dele em cima do texto. Então, quando você ler sobre o reino consumado do Messias neste mundo, e você lá descobrir que neste reino o leão andará do lado do cordeiro, e você pensar, nossa, mas isso é difícil demais para mim. Como que eu vou acreditar que um leão feroz vai comer capim do lado de um cordeirinho? Não, isso não pode ser assim. Deus deve estar entregando aqui algo espiritual. Ele está dizendo que, sei lá, as pessoas vão se tornar mais mansas e aí a pessoa mais violenta vai... Irmãos, permaneça na literalidade. Eu posso não entender, mas eu confio no precedente profético. Eu me lembro de Isaías 46:10, onde Deus diz que desde o início Ele anuncia o que vai acontecer. Que o seu conselho permanece de pé, que Ele fará a sua vontade. Então, se a vontade de Deus é que num futuro reino o leão ande do ladinho do cordeiro, é a vontade de Deus, não é a minha, é a dele. Se Deus revelou, isso vai se cumprir. É a vontade de Deus. Ele revelou a nós por meio de profecias, predições que dizem o que vai acontecer na história. Está tudo aqui neste livro. Está tudo aqui. E se está aqui neste livro, e aqui eu acho que é bom sempre fazer uma ressalva sobre profecia, tem que estar aqui, irmãos. Não é alguém que profetizou alguma coisa, ou que falou alguma coisa, recebeu uma revelação. É o que está aqui, isso é confiável. Por que é confiável? Por causa do precedente profético. Analise. Qual é a chance de 300 profecias que foram ditas sobre Cristo virem a se cumprir literalmente? Se a pessoa quisesse produzir isso da sua própria cabeça. Qual é a chance de acontecer isso? Um grupo de pessoas fazem um livro e avisam de antemão algo que vai acontecer. E fazem mais de 300 predições. E todas se cumprem.
estatisticamente, é impossível. É impossível. Então, esse precedente nos traz confiança. É certo que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Isso nós temos que lembrar para aquilo que nós veremos a partir da semana que vem. Porque nós vamos encontrar momentos onde a nossa incredulidade vai dizer: mas será que vai ser assim mesmo? Ah, não, mas isso é duro demais. Ah, quem sabe Deus não está dizendo de maneira espiritual. Lembre-se do precedente profético. Então, a primeira atitude que nós devemos ter quando nos colocamos diante do texto bíblico, em especial sobre esses que nós veremos nas próximas semanas, é reconhecer a nossa limitação. Isso vai nos levar a ter dependência do Senhor. A segunda é confiar no precedente profético. E a terceira e última atitude, já ressaltada inúmeras vezes aqui na igreja, é que nós devemos sempre olhar para o texto dentro do seu contexto. E antes que alguém pense: poxa, mais uma vez o pastor falando sobre isso. Eu e o pastor Adriano não combinamos aqui o que ele fala antes, né? Mas foi na primeira canção ali, ele falou sobre, não, logo depois de Colossenses, né? Falou sobre a importância de olhar o texto dentro do contexto, analisar o texto todo. Irmãos, diante do nosso contexto evangélico atual, eu acredito que nunca vai ser demais ficar falando sobre isso. Acho que nunca vai chegar um ponto que nós vamos estar saturados disso. Sempre é bom lembrar. Para entendermos o sermão do Monte das Oliveiras, nós precisamos compreender o versículo 3 dentro do seu contexto. Entender corretamente a pergunta que está sendo feita aqui pelos discípulos. Entender o que motivou Jesus a entregar este último sermão. Entender isso dentro do seu contexto é crucial. Se nós falharmos aqui nesta compreensão, nós fatalmente falharemos no entendimento de todo o texto. Então acompanhe o verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então você tem poucos momentos depois de todo aquele embate de Jesus com os religiosos. Eles saíram do templo, observaram ali o templo e aí Jesus diz: vai ser destruído. Olhem bem porque isso vai ruir, não vai ficar pedra sobre pedra. Pouco tempo ali, Cristo agora ele está sentado no Monte das Oliveiras, que ficava uma pouca distância em relação ao templo. Era um local que tem uma vista panorâmica da cidade de Jerusalém, e especialmente do templo da sua grandiosa construção. É provável que Jesus ali tenha parado para dar uma descansada, sentado ali, e neste momento ele está contemplando Jerusalém e o templo. E aí então, quando Jesus estava ali com os olhos fixos naquela paisagem, ali na visão panorâmica da cidade, os discípulos se aproximaram. Marcos, no capítulo 13, verso 3, nos diz exatamente quem eram esses discípulos. Eram Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 se aproximaram de Cristo, com tudo aquilo que eles haviam ouvido ainda martelando na cabeça, né? Depois de toda a bordoada que eles tomaram ali, nos últimos acontecimentos, eles perguntam em particular a Cristo: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, tudo que Jesus vai ensinar no sermão, que nós começamos a analisar semana que vem, é uma resposta a essa pergunta. Ele está respondendo isso aqui. Quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? E como eu já disse antes, irmão, nós sempre somos tentados a interpretar o texto de acordo com as nossas próprias convicções. Trazer para junto os nossos pressupostos. Interpretar de acordo com o nosso contexto. E aí nós podemos, nesse processo, esquecer de olhar para o texto bíblico dentro do contexto imediato, do contexto histórico, do contexto cultural. E o que muitos fazem aqui é dividir essa pergunta dos discípulos em até 3 perguntas diferentes. E tentar encontrar no sermão a resposta para 3 perguntas diferentes.
como se fossem 3 eventos diferentes e separados. Então os discípulos aqui querem saber quando que a destruição do templo vai acontecer. Aí depois eles querem saber quais são os sinais que vão acompanhar o retorno de Cristo e ainda os eventos do fim dos tempos. Só que ao fazer isso, esquecem de compreender o questionamento dentro da mentalidade, do entendimento dos discípulos naquele momento. Eles cometem o erro de ignorar o contexto. E impõem sobre a interpretação a sua própria mentalidade, as suas próprias convicções, que muitas vezes já está formada sobre a escatologia. Eu vou interpretar Mateus 24 e 25 já com os eventos que eu acho que vão acontecer na minha cabeça. Se vai ter milênio, não vai. Se tem Israel, não tem. Se tem arrebatamento, não tem arrebatamento. Eu trago toda essa bagagem teológica e imponho sobre o texto. Os discípulos, irmãos, neste momento da história, não tinham condições de saber que haveria uma janela enorme de tempo entre a destruição do templo que foi profetizada, no versículo 2, e o advento da segunda vinda para consumar o reino neste mundo. Para eles, para os discípulos, era um evento sequencial. Era uma coisa só. Você pode perceber isso lá em Atos, capítulo 1, verso 6, quando os discípulos estão com Cristo já ressurreto. E qual que é a pergunta que eles fazem? Ainda o templo não havia sido destruído. Eles perguntam, será neste tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estão com a mente na consumação do reino. Eles nem perguntam mais sobre o templo. O entendimento sobre o fim dos tempos na cabeça do discípulo, ela era baseada sobre aquilo que podia ser encontrado na revelação do Antigo Testamento. O período da igreja, irmãos, é aquilo que o pastor Adriano também falou sobre mistério. Era algo que não era possível ser compreendido com as profecias do Antigo, mas que foram reveladas no Novo. Então eles não tinham como saber disso. O que eles tinham na mente é aquilo que eles conheciam. Provavelmente, Zacarias 14 fosse um texto que eles tivessem em mente para tentar organizar as novas revelações de Cristo naquele momento. Abram em Zacarias 14, irmãos, não precisa voltar muito, tá? Mateus, Malaquias, Zacarias, poucas páginas aí. Olha esse capítulo 14 de Zacarias, o que é dito. Eu creio que é importante você olhar junto aqui, para nós tentar entender o que se passava na mente deles. O que eles querem obter de resposta ali? Se você tem uma NAA, como é aquela que eu uso aqui, você vai ver que o título do início do capítulo é O Juízo sobre Jerusalém e seus opressores. E aí você lê no verso 1 e 2, Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro. Mas ele está falando do cativeiro babilônico. Zacarias é um profeta pós-exílico. Já tinha voltado. O templo já estava funcionando, o templo de Zorobabel. Então ele está falando aqui de um outro exílio, que não foram os exílios que eles já tinham passado. E ele continua. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então ele está profetizando aqui sobre o acontecimento de destruição sobre Jerusalém. E aí depois, na metade do final do capítulo, se você for para o outro subtítulo ali, diz a glória futura da cidade de Deus. Imediatamente ligado sobre o juízo, está profetizado um período de glória, de restauração. No verso 16 ali diz, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Que rei é esse? O Senhor dos Exércitos, o Messias, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então você consegue aqui tentar recriar o que se passava na mente dos discípulos. É possível
que eles tenham ligado a profecia de juízo da destruição do templo com a profecia do dia do Senhor de Zacarias. E eles terem imaginado que a restauração ocorreria em uma sequência imediata. Vem o juízo e vem a restauração. Vem a destruição e vem o reino. Eventos simultâneos. Então, irmãos, é extremamente importante entender que quando eles perguntam quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda dos fins dos tempos, na mentalidade dos discípulos, naquele momento, eles estão imaginando um evento único e global. Não há separação aqui. Não há três perguntas diferentes. Então, o que é crucial para nós é entendermos corretamente o sermão escatológico de Cristo que nós veremos. Compreender o contexto onde ele está inserido dentro da mentalidade dos discípulos naquele momento. Os discípulos têm em mente a vinda de Cristo e o fim dos tempos como um único evento. Este fim dos tempos se refere ao momento da consumação do reino neste mundo. É isso que eles têm em mente. É o reino milenar. Quando vai acontecer? Que sinais haverá para anteceder este reino? Nada menos do que isso era a expectativa do povo judeu, incluindo os discípulos. Eles não esperavam o amilenismo. Eles esperavam o reino do Messias neste mundo. Um reino milenar. Muita gente foca em Apocalipse capítulo 20 para falar do reino. A única coisa que acrescenta o capítulo 20 é o tempo que o reino vai durar. O resto, o Antigo Testamento nos diz. A única coisa que Apocalipse 20 traz de novo é que ele vai durar 1000 anos. A única novidade. É isso que eles esperavam da resposta de Jesus. Outra questão importante aqui é entender, irmãos, que o texto, quando a gente fala de contexto, entendê-lo dentro do contexto, significa analisar o texto no contexto próprio do Evangelho, no contexto mais amplo, até no contexto da Bíblia como um todo. Você precisa conciliar todas as informações. E aí, quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, que também narra este mesmo sermão, traz mais detalhes, inclusive, da resposta de Cristo. Quando nós botamos os dois evangelhos, Mateus e Lucas, juntos, parece, irmãos, mais provável que Mateus ele tenha focado o seu registro naquilo que Cristo fala sobre os sinais da sua vinda para consumar o reino. Parece que ele focou nessas informações. Naquilo que seriam os sinais para a vinda. Eles estão pensando um único evento aqui. O evento da destruição e da restauração, na cabeça deles, era uma coisa só. E parece que Mateus ele relatou a parte da resposta de Jesus onde ele foca nos sinais da vinda. Ele deixa de lado os sinais do momento da destruição do templo no ano 70. E por que Mateus será que foca nisso? E a gente lembra do público-alvo dele aqui. Para quem que Mateus escreve? Para quem ele tem em mente aqui? Qual é o seu objetivo? Ele tem em mente o povo judeu. Ele quer transmitir o evangelho do reino. O evangelho do rei Messias. Mostrar que Jesus é o Messias esperado. E ele foca naquilo que era o principal interesse do seu público. Quando, então, o rei virá consumar o reino? Se a morte na cruz foi a vitória, então quando será a vitória definitiva? Quando ele virá e vai consumar todas as coisas? E aí Mateus parece que foca nestas promessas, nos sinais que antecedem a vinda de Jesus para a consumação do reino. E com isso, irmãos, eu espero ter conseguido passar a importância e como faz diferença quando nós olhamos para o texto dando importância ao contexto. Como muda, como as coisas ficam mais claras quando a gente analisa o contexto imediato, histórico e gramatical. Sem isso, irmãos, quando a igreja despreza esse tipo de interpretação, quando a igreja não valoriza o estudo dedicado das Escrituras, a tendência é o erro, é cair no erro. Se mesmo nos dedicando, mesmo estudando com dedicação, afinco às Escrituras, nós vamos e podemos errar em algum momento, imagina se nós não fizermos isso.
Imagine se nós não darmos atenção ao texto, o erro está garantido. Às vezes o erro pode ser algo sem tanta importância. Podemos errar sobre os eventos escatológicos, a ordem desses eventos, como que eles vão ocorrer, de que formas se sucederão, enfim. Isso não vai trazer grande prejuízo, não comprometerá a nossa salvação, por exemplo. Se eu não creio em um milênio literal, isso não vai fazer de mim perder a salvação por conta disso. Agora, o que vai acontecer quando nós estivermos tratando textos que falam sobre a pessoa de Jesus? A sua obra redentora. Textos que falam sobre o pecado e as consequências do pecado para nós, humanidade. Da maneira como nós nos relacionamos e cultuamos a Deus. Será que errar nossa interpretação desses textos é algo sério? Será que é algo sério errar nesses outros pontos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Então, na próxima semana, queridos, nós vamos iniciar a análise do sermão, propriamente dito. Um texto extremamente importante quando a gente quer conhecer um pouco mais das profecias escatológicas. Mas que a gente faça isso sempre lembrando, de, em primeiro lugar, reconhecer as nossas limitações. Sejamos humildes. Isso vai nos levar a ser dependentes do Senhor. Não é por acaso, irmãos, que a nossa oração, antes de cada exposição aqui, da mesma forma que eu faço em casa, irmãos, enquanto eu estou preparando esse sermão de segunda a sexta, eu oro, Senhor, me conduz na Tua palavra. Assim como eu faço aqui na igreja, Senhor, nos conduza. Nos ajuda nas nossas dificuldades. Impede de eu impor sobre o texto o meu desejo. Porque se eu impor o meu desejo sobre o texto bíblico, eu vou parar de pregar sobre o inferno. Eu não vou pregar sobre predestinação. Eu vou pular textos que dizem que Deus enviou o anjo da morte. Me impeça de fazer isso. Senhor, me impeça. Que eu morra antes de fazer isso. Em segundo lugar, sempre que a Bíblia nos trouxer algo, alguma revelação, uma profecia ainda não cumprida, sempre que o texto for difícil demais para mim entender, para mim querer aceitar isso, lembremos do precedente profético. Nós temos base suficientemente forte para confiar e vencer a nossa própria incredulidade. Lembre-se de Isaías 46, 9 a 10. Lembrem de quem é Deus. Quem é Deus? Deus não é um bom velhinho sentado nas nuvens. Ele é o autor da história, o criador e o sustentador de tudo. Se ele revelou coisas que já se cumpriram, por mais difícil que fossem para os ouvintes da sua época, poder reconhecer, entender e crer naquilo, mas aquilo veio realmente acontecer, isso nos dá base para confiar. Podemos confiar. E por fim, nos dediquemos ao estudo cuidadoso do texto. Devemos sempre buscar interpretar a Escritura dentro do seu contexto histórico, gramatical e literal. Deus, ele se revelou por um livro. Ele nos deu um livro para nós. Ele deseja que a gente se esforce em conhecer este livro. E que a gente faça isso por meio do uso do nosso intelecto. Porque isso é uma marca da nossa semelhança a Ele. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de uma porta. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu um raciocínio lógico, nos deu a capacidade de conhecer, de aprender. Devemos nos esforçar para isso. Que Deus seja louvado e glorificado por meio dessas três atitudes básicas, porém fundamentais, que nós devemos ter com a sua revelação especial. Reconhecer as nossas limitações, confiar no precedente profético e entender o texto dentro do seu contexto. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, graças te damos pela tua revelação especial a nós, a Bíblia, que em tudo nos orienta, que é perfeita, da qual nós temos nela, Senhor,
tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo, encontrar o motivo pelo qual nós nos rebelamos contra o Senhor, encontrar o caminho da salvação e encontrar também, Senhor, revelações sobre qual o destino deste mundo, para onde nós caminhamos. Nós não damos aqui um salto no escuro, mas nós temos uma base sólida que nos leva a crer e confiar. Promessas maravilhosas que nós temos se nós crermos em Cristo. Salvação e vida eterna. Habitar eternamente com o Senhor no seu reino. Desfrutar de um plano perfeito que o Senhor planejou a nós, do qual nós não temos parte nele, Senhor. A nossa parte foi a rebelião. Foi o abandono do Senhor. Que não seja assim entre nós, Pai. Muda o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Nos traz para perto da Tua verdade. E que quando nós estivermos diante dela, que a gente lembre das nossas limitações, das nossas incapacidades, porque isso vai diminuir o risco de eu querer impor as minhas preferências ao texto. Nos ajuda a confiar, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor já revelou e que se cumpriu integralmente, literalmente na história. Que isso nos ajude a vencer a nossa incredulidade. E nos ajude também a nos dedicarmos, Pai, a estudarmos com afinco o texto bíblico, sabendo que nele nós encontramos, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, tanto para vivermos nessa vida de maneira que glorifique ao Senhor, quanto para habitarmos eternamente na Tua presença. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.